E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a Hora do Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre trigonometria. A minha finalidade é chegar na circunferência trigonométrica. Então, a gente vai começar na introdução com a trigonometria no triângulo retângulo. Eu vou fazer uma introdução bem rápida, não vou aprofundar muito no assunto, só o suficiente para depois a gente usar isso lá na circunferência trigonométrica, beleza? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho esse ângulo verde e esse outro ângulo aqui vermelho. Trigonometria são três relações que a gente tem do triângulo retângulo em relação a um ângulo. Então eu vou escolher algum desses dois ângulos, vou pegar esse verde. E através desse ângulo eu consigo saber quem é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Todo triângulo retângulo tem dois catetos e uma hipotenusa. Os dois catetos são os lados que formam 90 graus, ó. Esse lado forma 90 graus com esse outro lado. Então, esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o outro lado, o lado que não forma 90 graus com ninguém, e é o lado maior do meu triângulo, é chamado de hipotenusa. Então, todo triângulo retângulo realmente tem dois catetos e uma hipotenusa. Agora, quando eu olho em relação a um ângulo, então, ó, tô olhando para esse ângulo verde. Em relação a esse ângulo, eu vou ter cateto oposto e cateto adjacente. São nomes um pouco mais especiais para os catetos. Então, se o meu ângulo está aqui, o cateto que está lá do outro lado, a gente vai chamar de cateto oposto, né? Ele está do lado oposto do meu ângulo. Então, esse é o cateto oposto. E o cateto que está do mesmo lado, ó, ele está grudadinho no meu ângulo, tá vendo? O ângulo está aqui, o meu lado está aqui, ó. Então, esse cateto que está grudadinho no ângulo, a gente chama de cateto adjacente. Então, todo triângulo retângulo, quando eu olho em relação a um ângulo, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. As minhas três relações da trigonometria são seno, cosseno e tangente. E a gente vai usar justamente esses lados para saber quem que é quem. Se eu chamo esse meu ângulo de alfa, por exemplo, eu tenho o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Sempre que eu tenho seno, cosseno e tangente, tem que ser em relação a um ângulo. Então, eu sempre tenho que ter um ângulo aqui na frente. Nunca vai estar certo se eu colocar seno igual a tanto. Sempre tem que ter um ângulo ali. Seno de quanto? Seno de 20 graus, seno de 15 graus, seno de 30 graus. Tem que ter o meu ângulo depois do seno, do cosseno e da tangente. Então, como que eu calculo o seno do meu ângulo alfa nesse caso? Eu vou fazer uma divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, calcular o seno, eu preciso dividir o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno? O cosseno também vai ser uma divisão do cateto adjacente também pela hipotenusa. E a tangente vai ser a única relação que não vai usar a hipotenusa. A tangente eu vou fazer a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essas são as minhas três relações trigonométricas de qualquer triângulo retângulo. Aqui eu olhei em relação a esse ângulo alfa, mas eu também poderia olhar em relação a esse ângulo aqui de baixo, ó. E aí, se eu olho em relação ao ângulo de baixo, esse daqui já não é mais o cateto adjacente. Esse seria o cateto oposto. E esse seria o cateto adjacente. Mas as relações seguem do mesmo jeito. Cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa e cateto oposto pelo adjacente. Nós temos também três ângulos que chamamos de ângulos notáveis. Esses ângulos são ângulos especiais. E as relações trigonométricas desses três ângulos são conhecidas. Nós temos uma tabelinha que indica o valor de cada uma, do seno, cosseno e tangente de cada um dos três ângulos. Então, são valores conhecidos, que para você, por exemplo, prestar um vestibular, você precisa saber desses valores. Vamos montar essa tabelinha? Então, na nossa tabelinha, nós vamos colocar seno, cosseno e tangente, um em cada linha. 30, 45 e 60, que são os nossos ângulos notáveis, um em cada coluna. Para começar a montar a nossa tabela,
a gente começa sempre do ângulo 30 para o ângulo de 60. Sempre nessa direção, do 30 até o de 60. E aí a gente começa aqui na primeira linha preenchendo com 1, 2, 3. Na segunda linha, a gente preenche com 3, 2 e 1. Vamos dividir todo mundo por 2. E onde eu tenho 3 e 2 no numerador, na parte de cima da minha fração, eu vou colocar raiz quadrada. Assim, a gente já preenche as duas primeiras linhas, do seno e do cosseno. Então, por exemplo, ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E agora vamos para a tangente. A tangente a gente vai preencher com raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Existem várias musiquinhas que a gente pode usar para decorar essa tabela. Aqui no YouTube mesmo vocês encontram vários vídeos desse tipo. Eu não vou cantar a musiquinha porque a minha intenção não é focar tanto nisso, tá? Eu tô fazendo uma revisão para a gente depois entrar na circunferência trigonométrica. Vou poupar vocês os meus dotes vocalísticos. Vamos ver então um exemplo de como a gente consegue usar tudo isso? Então vamos supor que eu tenha um exercício de um triângulo retângulo com os ângulos de 60 graus e 30 graus. Esse lado vale 2 metros e embaixo eu tenho um x, é o que eu quero descobrir, quanto que vale esse lado de baixo. Ah, mas e agora? Eu tenho dois ângulos, qual que eu vou usar? O de 30 ou de 60? Tanto faz, você pode escolher. Eu vou fazer com os dois para vocês verem que dá a mesma coisa. Vamos primeiro escolher o ângulo de 60. Então, olha, olhando aqui para o ângulo de 60 graus, a primeira coisa que a gente faz é identificar quem são esses lados. Esse x é o quê? A hipotenusa, a cateto adjacente, a cateto oposto, o que que ele é? O 2 é o quê? Então, vamos descobrir. 60 graus está aqui. O x está do lado contrário de 60. Além disso, ele forma 90 graus aqui, ó. Ou seja, o x é o meu cateto oposto. Ele é cateto porque forma 90 graus e ele é oposto porque está do lado contrário de 60. O 2 não forma 90 graus com ninguém, então ele é a minha hipotenusa. Tá, beleza, mas e aí? Eu vou usar o quê? Vou usar seno, cosseno, tangente? O que que eu vou usar? Lembrando lá das nossas formulinhas, a gente tem uma relação que usa cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo. Essa relação é o seno. Lembra que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa? Se você não anotou tudo aquilo que eu passei anteriormente, volta o vídeo, anota, que a gente vai usar nos exercícios. Então, eu vou usar o seno, mas o seno de que ângulo? Seno de 60, porque eu estou olhando para o ângulo de 60. Beleza, mas como que eu calculo o seno de 60? Eu vou pegar o cateto oposto e vou dividir pela minha hipotenusa, né? Essa é a nossa formulinha do seno. O seno de 60 graus, se você olhar lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Tá, então aqui ó, no lugar do seno de 60, eu coloquei raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir o valor dos lados do meu triângulo. O cateto oposto vale x e a hipotenusa vale 2 metros. Vou multiplicar cruzado porque eu tenho uma igualdade de fração. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Se eu dividir os dois lados por 2, eu vou cortar o 2 aqui e eu vou ter só o x, é o que eu quero. E do outro lado, eu também posso cortar o 2 e vai ficar só a raiz de 3. Então, o x é igual a raiz de 3. Vamos fazer a mesma coisa olhando para o ângulo de 30 graus para ver se dá a mesma coisa? Olha só, o ângulo de 30 graus, ele está aqui. Então, esse meu lado x, ele continua sendo um cateto, ele não deixou de ser cateto. Por quê? Ele ainda forma 90 graus aqui, ó. Então, ele é um cateto. Só que em relação ao ângulo de 30, ele não é o cateto oposto. Ele está do mesmo lado do ângulo de 30, ó, tá vendo? Os dois estão coladinhos um no outro. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, ele é o cateto adjacente. Ah, então o mesmo lado pode ser cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo, no mesmo triângulo? Vai depender do ângulo que eu estiver olhando. Para um ângulo, ele vai ser o cateto oposto, mas para o outro ângulo, ele vai ser o cateto adjacente. E existe uma propriedade também que se dois ângulos são complementares, ou seja, se os dois juntos dão 90 graus, então o seno de um é o cosseno do outro. O cateto oposto de um é o cateto adjacente do outro. É isso que a gente vai ver aqui agora. Esse lado
esse lado que eu tenho que vale 2 continua sendo a hipotenusa em relação ao ângulo de 30 graus. A hipotenusa, pessoal, ela nunca muda, ela sempre vai ser hipotenusa. Uma vez hipotenusa, sempre hipotenusa. Então, em relação ao ângulo de 30, ó, tá tudo de roxinho aqui, tá vendo? Cateto adjacente e hipotenusa. E aí, qual das minhas 3 relações que eu vou usar? Eu vou usar o seno de 30? Não, não vou usar o seno de 30. Em relação ao ângulo de 30, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Então, a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, vou usar o cosseno de 30 graus. Então, aí a gente volta lá na nossa tabela e repara bem como que funciona o seno e o cosseno de 30 e 60. O cosseno de 30 também vai valer raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Eles são invertidos, justamente por isso, porque os dois juntos formam 90 graus. Isso acontece sempre que os meus dois ângulos estão em um triângulo retângulo. Ou seja, o triângulo é retângulo, já tem um ângulo de 90. Então, esses dois ângulos juntos têm que dar mais 90. Porque os 3 ângulos de qualquer triângulo, se eu somar, dá 180 graus. Então, a soma desses 3 tem que ser 180. Eu já tenho um ângulo que vale 90. Então, os outros dois só pode dar 90. Então, por isso que sempre que eu tenho ângulos complementares, ou seja, ângulos que juntos dão 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. A gente vai reparar isso também lá na nossa circunferência trigonométrica daqui a pouco. Então, vamos continuar o nosso exemplo. Ó. Cosseno de 30, então, é raiz de 3 sobre 2. E aí, eu vou substituir os meus valores aqui, ó. Cateto adjacente vale x e a hipotenusa vale 2. Tá vendo que a igualdade deu exatamente a mesma nos dois exemplos? Multiplicando em cruz, eu tenho 2 vezes x igual a 2 raiz de 3. Posso dividir os 2 por 2. Ou, se você preferir, também posso passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Corto aqui, então x é igual a raiz de 3. Resultado exatamente igual ao anterior. Por enquanto, então, nós vimos a trigonometria no triângulo retângulo. Essa foi só uma recordaçãozinha, só uma revisão rápida. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como que a gente vai transformar os ângulos de graus para radianos. E o contrário também. Porque existe uma outra unidade de medida, a gente está muito acostumado com graus, né? Mas existe outra que se chama radianos. E a gente vai usar bastante essa unidade de medida quando a gente for trabalhar com a circunferência trigonométrica. Então, não se esquece de se inscrever, compartilhar, dar aquele comentário e assista ao próximo vídeo que vai valer a pena.